Você sabia que seu direito à saúde e ao tratamento da doença é garantido pela Constituição? Os artigos 6º e 196 estabelecem a saúde como direito social e determinam que é dever do Estado promover o acesso à saúde para todos. É por isso que existe o SUS, o Sistema Único de Saúde. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Universitária Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo o Codinome Resistência. Eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu da Memória Auditiva, de estudantes da UFPE, com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Hoje, o Codinome Resistência recebe o coordenador geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, José Ricardo de Oliveira, para falar sobre os direitos humanos. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui. Obrigado, ouvintes, por dedicar esse tempo a nos escutar. A gente que agradece. Bem, o tema de hoje foi escolhido graças ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi comemorado na última terça-feira, dia 10 de dezembro. E por várias questões do cenário político atual, nós do Codinome Resistência achamos importantíssimo debater sobre esse assunto. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. É isso aí. E para dar início à nossa conversa com o José, bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948 e trouxe uma série de avanços com relação a direitos humanistas e tem uma política de trazer questões como igualdade, liberdade e fraternidade para todos e garante que qualquer humano, em qualquer lugar do mundo, tenha direitos simplesmente por serem humanos. Mas, bem, Ricardo, como esses direitos se manifestam no dia a dia das pessoas? Vejam, a Declaração Universal, ela conseguiu aglutinar os diversos direitos que se vinha discutindo em várias partes do mundo antes de 1948, e aí direitos relacionados às várias áreas, né? Direitos civis e políticos, que remete ao direito à participação, o direito a opinar, o envolvimento político, entre outras questões. Depois veio a discussão dos direitos econômicos, sociais, que tem até um conhecido como mais à frente pelo pacto, como o PIDESC, né, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas do ponto de vista geral e bem simples, a Declaração Universal trata do conjunto de direitos que cada ser humano precisa para viver bem. É simples, né? Não tem nenhuma invenção, ela não atende àquela questão que é sempre muito colocada aqui, direitos humanos igual à defesa de pessoas que cometeram algum tipo de delito. Os direitos humanos estão para essas pessoas também, evidentemente, mas os direitos humanos vão para além dessas questões. Elas tratam praticamente do que cada cidadão, cidadã vive no seu cotidiano, entendeu? Inclusive, para vocês entenderem de uma forma bem simples, trata inclusive do direito de respirar bem, se você observar. Direito ao meio ambiente, direito à alimentação, direito... Então, os direitos humanos estão ligados a questões que são bem simples do dia a dia de cada cidadão e cidadã, e a gente precisa desmistificar isso e se aproximar mais dessas questões para fazer a defesa de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, de uma vida de qualidade, fazer a defesa dos direitos humanos também. E no dia a dia, como é que acontece a garantia desses direitos? Aí é o grande desafio que está posto, né? Infelizmente, em termos de Brasil, nós sofremos um dano, vamos dizer, estamos sofrendo um dano muito grave aos direitos humanos. Se você observar, infelizmente, com a atual gestão do governo brasileiro,
nós temos perdido muito, né? Seja na área ambiental, seja na saúde, seja na educação, seja no que você imaginar hoje, em termos de Brasil, que se reflete evidentemente no cotidiano de cada município, de cada cidade, nós estamos, os direitos humanos estão sendo frontalmente atingidos, né? Se você fazer uma ligação direta com a emenda constitucional 95, que trata do corte de gastos públicos, isso afeta os direitos humanos, o direito humano à educação, o direito humano à saúde. Se você observar a questão da violência, infelizmente há pouca iniciativa no enfrentamento aos diversos assassinatos à população negra, à população jovem negra. Então várias violações estão acontecendo e hoje nós temos infelizmente um governo brasileiro que é contrário praticamente aos direitos humanos, porque tem uma atuação que vai na contramão da manutenção e da efetivação dos direitos humanos. E isso é algo que a gente precisa entender, compreender bem e lutar contra essas questões. Exato. Ricardo, a Constituição Federal de 1988 é quem garante aqui no Brasil que os direitos humanos sejam respeitados e sejam exercidos. Mas ele vem sofrendo vários ataques, como você falou, do próprio governo. Qual o interesse do governo em atacar os direitos humanos? Veja, é difícil responder a partir do momento que você tem que compreender qual é o interesse. O que está por trás, na verdade, o que a gente consegue perceber é que o próprio presidente eleito, ele é avesso aos direitos humanos. Ele fez várias declarações nesse sentido e ele não tem a compreensão do que significa direitos humanos. Ele tem uma compreensão limitada, associada, na verdade, e fundamentada a um senso comum que foi deflagrado por vários anos dessa associação equivocada e de uma forma criminalizadora de direitos humanos, defender bandidos sem fazer a leitura profunda. Ele defende o ser humano como qualquer outro ser humano que precisa ser defendido para ele ter as reais condições de responder ao que ele fez, mas dentro, enquanto um ser humano. É simples assim. Agora, o Brasil, no governo que está posto aí, eles simplesmente estão estabelecendo condições avessas aos direitos humanos. Por exemplo, você tem um conjunto de ministérios hoje no Brasil, onde os responsáveis pelas pastas dos ministérios, eles são completamente avessos à natureza de cada pasta ministerial. O ministro da Educação é avesso à educação, principalmente no que se refere às universidades públicas. O ministro do Meio Ambiente, ele é completamente avesso às questões ambientais. Tanto é que a desestruturação dos vários órgãos no que se refere à fiscalização para impedir e reduzir o máximo possível a questão do desmatamento, entre outras agressões ao meio ambiente, foram desmontados, esses órgãos estão sendo desmontados. Se você for olhar para os povos indígenas e quilombolas, essas questões estão sendo também as estruturas estão sendo desmontadas, onde você bota, por exemplo, um coordenador do Instituto Palmares avesso à causa, à defesa do homem e da mulher negra, do jovem negro, que inclusive dizer a aberração de que não existe racismo no Brasil, entre outras questões. Então, Ricardo, nós corremos o risco de perder esses direitos? Olha, os direitos humanos, a partir da Declaração de 1948, o que ocorre? Logo depois, quase 20 anos depois, nós conseguimos estabelecer os pactos internacionais, que é o Pacto Internacional sobre o Direito Civil e Político, um pouco aquela síntese que eu fiz antes, e o Pacto Internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, né?
Com esses pactos, o Brasil ele aderiu a esses pactos efetivamente no início dos anos 90, né, apesar dele vir desde 1966, 1972 se ampliou isso, e o Brasil em 92, salvo engano. Ele é vinculante, ou seja, diferente da Declaração Universal, que é mais assim uma orientação, uma recomendação e tal. Os pactos eles são vinculantes. E os pactos é como se fosse a regulamentação da Declaração Universal, ou seja, obriga os Estados partes a cumprir. No caso do Brasil, ele está descumprindo uma série de artigos e uma série de direitos humanos nesse sentido. Isso, a comunidade internacional está reagindo. Tem os espaços que que vários órgãos, movimentos estão acionando por conta das violações cometidas pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, assim como a completa negação do que está disposto na declaração, e essa reação. Há uma pressão sobre o Brasil que a gente acredita que não vai chegar a esse ponto, porque os direitos humanos ele é bem maior do que um governo temporário que está aí e que tem ações que não têm fundamentação, mas que a mobilização popular, ela precisa acontecer para a gente juntos evitar que esses direitos sejam sucateados, que eles sejam reduzidos, que eles não aconteça de forma ampla e plena como deve acontecer. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre os direitos humanos, junto ao coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Ricardo de Oliveira. Bom, e para quem não sabe, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é direitos humanos, vamos ouvir agora Manifestação, música idealizada pela Anistia Internacional. Estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia. Por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra. Por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. Proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe sem nenhum susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte.
por toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura, por todo escravo o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Quem crê num outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada que... A gente ouviu Manifestação, uma música realizada pela Anistia Internacional, que é um movimento global que realiza ações e campanhas para o reconhecimento, a proteção e o respeito dos direitos humanos em todo o mundo. Todos os dias, alguém em algum lugar do mundo recebe apoio da Anistia Internacional. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa através das redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook, onde acontece a nossa transmissão ao vivo. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você encontra a gente facinho. Bom, e hoje estamos no estúdio com Ricardo para falar sobre os direitos humanos. Ricardo, que é coordenador geral do SENDEC, né? Isso. E voltando à nossa conversa, o centro que leva o nome, né, do Dom Helder Câmara, e uma frase que ficou muito famosa do Dom Helder é: se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostro que os pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo. E a gente queria saber, Ricardo, por que os direitos humanos ainda são tidos como coisa de gente de esquerda? Por que ainda existe essa associação e esse estereótipo? Veja, a primeira questão é que, infelizmente, boa parte da população ainda é levada a seguir determinados ditos por senso comum, sem ter o mínimo de profundidade, de procurar saber, de fazer uma leitura básica, de fazer uma reflexão, uma discussão que possa lhe instrumentalizar para entender melhor sobre aquele determinado assunto. Nós estamos, infelizmente, ainda no rol daquela a questão. Qual é a sua opinião sobre isso? E aí você dá uma opinião muito rápida, muito solta, muitas vezes guiada e orientada porque ouviu falar rapidamente aqui ou acolá, e não estrutura essa resposta, não consegue aprofundar o entendimento. Isso é um dos grandes motivos para ter essa compreensão equivocada acerca dos direitos humanos, tá? E aproveitando, eu acho que a sua pergunta é bastante interessante. As pessoas que estão ouvindo agora, elas podem fazer um acesso simples. Bote lá no Google ou em outro meio de verificação, que você vai observar uma lista enorme de textos, de artigos, de vídeos falando sobre os direitos humanos. Então, essa é uma forma de você buscar também conhecer e até dialogar com outras pessoas, procurar saber, para não estar repassando informação errada, equivocada e criminalizando a defesa dos direitos humanos, que é a mesma coisa que criminalizar a maioria das questões que você vivencia no seu cotidiano, e você faz isso sem perceber. Então esse eu acho que é um primeiro passo, e isso está ligado a uma questão muito forte, assim. O acesso ao conhecimento, desde muito tempo, é a bola da vez, né? E quando você tem um discurso de ódio, que é um discurso que é defendido desde a campanha eleitoral ano passado, né, quando a gente marcava 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você teve a eleição do atual presidente, que representa um posicionamento avesso aos direitos humanos. E isso fez com que essas questões elas ficassem mais intensas. Então, antes, algumas pessoas elas refletiam mais para não falar alguma asneira em relação ao que é que for, o que quer que fosse. Hoje você vê, infelizmente, incentivado pelo maior representante do país hoje, leia-se pela posição que ocupa, evidentemente, e não o que ele é, na verdade, enquanto pessoa, de incentivar as pessoas a ter caso, por exemplo, de um aluno não receber um livro de uma professora negra e se declarar claramente racista porque não recebe porque ela é uma professora negra. Ou você ter situações de um taxista negro, a pessoa recusar aquele
de acessar o táxi porque o taxista é negro. Então, essas questões, antes, muito pelo contrário, existia um enfrentamento a elas para que isso fosse, pouco a pouco, a gente vencendo e superando esse tipo de coisa que é inaceitável, né? Que é inimaginável. E hoje há um incentivo a esse tipo de questões. Então, os direitos humanos, em termos de Brasil, neste período hoje, sofre esse incentivo por nosso presidente e, de certa forma, tem contribuído efetivamente para que haja uma criminalização dos direitos humanos e o abismo entre compreender verdadeiramente os direitos humanos e seguir com essa compreensão equivocada, ele está se ampliando cada vez mais. Mas a gente há de superar essa questão. E, Ricardo, diante desse cenário político em que os direitos humanos são desvalorizados, o que o SENDEC faz? Como ele atua nessa perspectiva? Olha, boa pergunta. Nas nossas ações, principalmente nas ações de formação política, a gente tem discutido muito isso, né? Como o SENDEC trabalha com a defesa de crianças e adolescentes e de moradores e moradoras de assentamentos populares, seja no programa no Direito da Criança e Adolescente, seja no programa Direito à Cidade, então automaticamente a gente tem procurado discutir com o público que participa dos diversos projetos implementados, executados pelo SENDEC, essas questões, seja a verdadeira compreensão do que significa os direitos humanos, o papel de cada um e cada uma nessa caminhada de defesa dos direitos humanos, do seu papel no seu território, de reconhecer a sua comunidade, o seu espaço, e a partir daí ter uma intervenção nesse sentido, para que essa defesa de direitos ela continue firme e forte, mesmo diante de tanta diversidade, diante de tanta situação difícil que nós estamos enfrentando com esse governo atual. Então, automaticamente, o cotidiano da ação política do SENDEC, tanto na ação técnica como na ação política, a gente tem trazido essa discussão para que o público participante de nossos projetos, de nossas ações, eles tenham, amplie o seu universo acerca desse conjunto de conteúdos e desse conjunto de questões que hoje surge a cada dia, seja nos informativos, nos sites e tal, sobre a situação do Brasil. E colocar para eles a real situação do Brasil, porque, na verdade, com as fake news e com um conjunto de outras coisas, o que acontece hoje? Você tem um conjunto de bolhas e o grupo que nós convivemos, eles conseguem discutir entre si, mas você não perfura outras bolhas que têm automaticamente uma compreensão equivocada, e há todo uma tecnologia para isso, evidentemente, e a gente não está conseguindo atingir. A gente precisa romper esse para além do público que está mais próximo das nossas ações, mas para outros públicos em geral. E é que a gente tem buscado também nas ações ampliar um pouco esse leque e essa capilaridade. O codinome Resistência de hoje se junta à luta pelos direitos humanos. Nosso convidado é o coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Ricardo de Oliveira. E durante essa semana de comemoração, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vários órgãos publicaram manifestos na internet, muitos deles alegando preocupação com a situação dos direitos humanos. E um deles fala que o nosso país, na verdade, ele foi construído com base em violações de direitos humanos, como a escravidão e o genocídio dos povos indígenas. Tudo isso que você falou agora e que estamos vivendo hoje, ainda são impacto dessas violações? Sim, está muito presente e enraizado essas questões. Tanto é que se fala num desafio muito grande, porque antes mesmo dessa atual situação, ou desse atual cenário que nós vivemos, alguns anos atrás, você já tinha essa necessidade de você aprofundar essas questões e avançar na implementação dos direitos humanos. Leia-se aí a situação dos povos indígenas, a situação da população do meio rural, a situação das mulheres, da juventude negra, que não é de hoje. Isso ele está agravado, essa situação está agravada e muito agravada, evidentemente, mas historicamente a gente vivencia essa
essas questões e o desafio sempre esteve posto aí. Claro que hoje muito mais intenso e com outras ameaças que antes a gente não imaginava. Você tinha um nível de enfrentamento a essas questões hoje, isso se amplia enormemente. E aí está o grande desafio para a gente hoje estar discutindo na comunidade, na família, com seu vizinho, no trabalho, a verdadeira compreensão do que significa os direitos humanos e a relação direta com a tua vida. A gente precisa fazer isso. Então, é um pouco essa questão. Eu acho que a gente está com vários desafios postos. É interessante que os direitos humanos virem senso comum, né, para a sociedade, para que eles entendam que tem direito de fazer, o que tem direito de receber e possam praticar isso no dia a dia. Eu acho que tem que acontecer isso. A gente tem que tornar tanto é que tem a discussão. Acho que o grande desafio é a implementação da agenda popular dos direitos humanos. Isso é o grande desafio que está posto aí, porque me parece que neste aspecto a gente avançou pouco nesses anos que se passaram, e algo que é fundamental é a comunicação, né? A comunicação, eu acho que um espaço como esse de vocês aqui é fundamental, entre outros espaços, e a comunicação hoje, e o direito humano à comunicação, e a comunicação como espaço estratégico, ele se torna fundamental para que a gente avance nessa busca dessa compreensão legítima e coerente do que significa os direitos humanos, de como viver intensamente, de como fazer sua defesa, porque também não basta só compreender, só entender, então direitos humanos é isso, então realmente agora mas também fazer a defesa dos direitos humanos, porque se isso não ocorre, automaticamente outros podem ocupar espaços que não sejam favoráveis à nossa luta. Bom, e para continuar a nossa seleção musical, nós vamos ouvir Carol Conká e Daniela Mercury cantando a música que todo mundo deveria saber a letra. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Ei. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica.
Todos têm o direito à segurança social e a busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente ouviu Carol Conká e Daniela Mercury cantando a música que todo mundo deveria saber a letra. Música que fez parte da campanha de 70 anos dos direitos humanos que foi realizada pelo Ministério Público em 2018. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa através das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde acontece a nossa transmissão ao vivo. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você encontra a gente bem facinho. Bom, e hoje o programa é sobre direitos humanos e estamos no estúdio com o coordenador-geral do SENDEC, o Centro de Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, José Ricardo de Oliveira. E continuando a nossa conversa, a gente queria saber agora, de uma forma geral, os direitos humanos, eles são respeitados em outros países? A gente já falou aqui sobre o Brasil e sobre o que vem acontecendo. E nos outros países, como é que anda? Bem, ótima pergunta. Veja bem, os direitos humanos, eles são universais, né? E, infelizmente, o não respeito a eles ou a violação deles também acontece de forma universal, né, nos vários países do globo. Refazendo alguns recortes mais específicos, se você vai para a América Latina aqui, né, você tem hoje Bolívia, que viveu uma situação, está vivendo uma situação muito difícil, onde há toda uma movimentação contrária aos direitos humanos, que é uma iniciativa totalitária, autoritária, e que acabou com um golpe, né? Mesmo que algumas instituições internacionais não tenham reconhecido como um golpe, mas se estabeleceu como um golpe, e reflete um pouco essa iniciativa e essa movimentação da direita, ou melhor dizendo, da extrema-direita, no que se refere ao conjunto de países, né? Então, na América você tem problemas no Chile, você tem problemas na Bolívia, concretos, e isso, na Argentina você teve uma movimentação diferenciada, mas que isso ainda a gente tem que ficar muito atento, e é uma movimentação da extrema-direita no mundo. E a extrema-direita, ela não dialoga bem com os direitos humanos, né? Com essa defesa, com essa questão. Então, automaticamente, você tem um problema aí colocado. Se você for para a Europa, isso está posto, né? Você, hoje, alguns países, eles estão vivendo um bombardeio da ala da extrema-direita em seus parlamentos, em suas diversas instituições, que tem influenciado, inclusive, dividido o foco da atenção, né? Você tem problema na América Latina, você tem problema na Europa, aí você vai para os Estados Unidos, você tem lá um governo
completamente também avesso aos direitos humanos, que está posto, e os Estados Unidos, eu acho que é a referência mundial de não cumprimento de tratados internacionais, principalmente os ligados aos direitos humanos, entre outros. E essa situação da violação dos direitos humanos, ela não está só para o Brasil, ela está para o mundo, infelizmente. E aí, em alguns países mais ou menos acentuados. No Brasil, a gente pode dizer que é uma situação completamente exagerada, né? Você vê, é um extremo do extremo, porque, inclusive, a própria reação de outros países que vivem uma situação semelhante não consegue ver relação com o Brasil, pela forma absurda que está acontecendo e como isso se expressa, e que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que reagir, e reagir mesmo nas várias frentes, para que isso não repercuta, inclusive porque o Brasil é um país na América Latina que é uma referência. Então você pode, com isso, criar um efeito cascata. A gente já tem reações contrárias, mesmo que não seja o melhor que se tenha, que se queira, mas você já tem uma reação contrária na Argentina, em outros países isso vem reagindo. Mas essa frente da extrema-direita está muito forte. Ricardo, e falando em reagir, a quem a gente denuncia e quem pune essas infrações aos direitos humanos? Veja, tem vários âmbitos, né? Porque, como eu disse, o direito humano está no cotidiano e está na vida da gente. Então, tem dimensões da violação que você vai tratar no município, seja do ponto de vista dos homicídios, assassinatos da população negra. Você tem que seguir os trâmites normais e as instituições que estão localizadas aqui, seja do sistema de justiça e segurança, seja em outro âmbito. Se a violação ela tiver um âmbito mais coletivo, difuso, aí as várias ações que podem acontecer, seja junto ao Ministério Público, seja uma ação por uma violação do próprio Estado, o Estado de Pernambuco. A exemplo, a inércia no que se refere à morte de adolescentes nas unidades de internação. Então, o Estado foi omisso, e como aconteceu há alguns anos atrás, de forma mais intensa, o Estado que mais morria adolescentes que cometeram ato infracional nas unidades. Então, tem uma ação, por exemplo, o SENDEC entrou com ação com a representação junto à ONU para investigar essa questão. Então, tem as instâncias de âmbito local, nacional, e aí tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, e tem também o movimento político, porque o grande desafio hoje para você fazer a defesa dos direitos humanos não é só o campo jurídico. Você tem que também para o campo político, que é a mobilização popular, quer fazer a pressão política para que isso mude, a situação ela se configure de outra forma e a gente consiga superar essas questões, né? Apesar das grandes ameaças que nós temos hoje, como a lei anticrime que foi aprovada, isso mesmo com o corte de alguns artigos, né? Mesmo assim ela ainda é nociva a maioria da população. Então, esse tipo de movimento de pressão precisa acontecer para que leis como essa não sejam aprovadas, né? Então, isso é um movimento interessante que tem que ser feito. E também você pode reagir tanto no campo político como no campo jurídico. Esse é o Codinome Resistência, e hoje resistimos pelos direitos humanos, junto ao coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Ricardo de Oliveira. Bem, Ricardo, existe uma agenda global para a criação e luta dos direitos das mulheres, os direitos humanos das mulheres, que é um segmento específico que foca exatamente nos direitos das mulheres em todo o mundo. Bem, o que é só um exemplo de várias outras lutas que existem específicas, e por que existem essas demandas específicas pelos direitos humanos? Veja, tem algumas lutas que elas são estruturantes, estão na ordem do dia, por assim dizer. Você hoje tem a questão da defesa das mulheres, né, porque as mulheres estão sendo vítimas de forma absurda, né, são vários assassinatos, isso no âmbito do Brasil são várias violações. Então existe ainda um patriarcado, um machismo,
desigualdade de gênero muito forte, e isso tem afetado diretamente as mulheres. Tem várias questões que precisam ser lutas que precisam ser travadas, então há esse destaque, ou há essa ênfase, melhor dizendo, mas também existem outras lutas estruturantes que requerem um movimento específico que estão relacionadas a todas as outras. Por exemplo, em relação ao racismo, em relação ao assassinato da juventude negra. E aí você vai para diversos outros ambientes. A população LGBT, que mais, ou LGBTI, nas várias significações. Então, esse também é uma outra luta que precisa ser trazida. Então, essas lutas específicas, elas não estão isoladas do conjunto das outras lutas, mas elas são lutas de referência, são causas estruturantes ligadas a essa luta em defesa dos direitos humanos. Então, a gente precisa trazer à tona isso, porque tem uma representação, um significado muito forte, e a gente precisa enfrentar, porque a situação é gravíssima dessas diversas questões. Você falou agora há pouco, Ricardo, que a SENDEC se juntou à ONU, né, para abrir uma investigação sobre um caso aqui em Pernambuco, e a gente queria saber sobre a importância da ONU e o que é que a ONU pode ou não pode fazer com relação à garantia dos direitos humanos. Veja, a ONU é um órgão fundamental. Mesmo que a gente tenha vários questionamentos em relação à ONU, hoje ela sofre um ataque forte do governo americano, né, de não reconhecer várias questões relativas à ONU, do trabalho que ela desenvolve no mundo. Então, a ONU, assim como a OEA, são espaços que você pode recorrer para que você faça ou alguma denúncia ou alguma representação contra um Estado parte, né? Ou seja, o Estado do Brasil como um todo, que termina, mesmo que seja a representação seja para Pernambuco, mas lá vai Pernambuco, Brasil, né? Não é algo dissociado, que é uma realidade também que está em todo o Brasil. Essa aqui a gente entrou com uma representação. Então, são órgãos importantes que dão esse, vamos dizer assim, que tem esse ambiente internacional para você ir para além das fronteiras do país, porque às vezes se esgotam as possibilidades dentro do Brasil e você parte para o campo internacional para ampliar essa denúncia, essa representação, para que de alguma maneira haja uma interferência no Brasil. O que ocorre, na verdade, é que essas instâncias internacionais, o processo é demorado. E isso tem causado várias, assim, vamos dizer assim, situações que as respostas chegam muito tempo depois, às vezes de forma muito leve, como recomendações, como não tem um poder de uma mudança direta, mas são espaços importantes, a gente não pode perder de vista nunca, temos que sempre acionar quando for preciso. Essas instâncias internacionais, elas são fundamentais, a gente precisa fortalecê-las, inclusive que hoje essas instâncias estão sofrendo, principalmente por parte do governo americano, um certo nível de desmonte, de descredibilidade, entre outras questões. Então, elas são fundamentais e precisam existir da melhor forma possível. E seguindo com a nossa seleção musical, a gente ouve agora Cólera com a música Direitos Humanos.
quê? Vejo moleque rasgado perdido, não tenho um amigo, mas por quê? Deu uma olhada pra essas vidas, deu uma olhada pra essas vidas. Onde estão os direitos de viver? Onde estão os direitos de viver? Eu me lembro, falam da declaração que nascemos livres por iguais, mas não entendo se escolhemos ou se alguém escolheu por nós. Não está certo, alguns são ricos, outros não têm nem um amigo. Dê uma olhada pra essas vidas, dê uma olhada pra essas vidas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos A gente acabou de ouvir Cólera com a música Direitos Humanos. Para quem quiser conferir essa e outras músicas, é só ir no nosso canal do YouTube procurar pela playlist de Resistência a Direitos Humanos. O codinome Resistência de hoje fala sobre os direitos humanos, tema escolhido graças ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi comemorado na última terça-feira, dia 10 de dezembro, e está aqui com a gente no estúdio para enriquecer essa discussão o coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Ricardo de Oliveira. E seguindo com o nosso papo, no período entre 1964 e 85, época da ditadura militar aqui no Brasil, várias pessoas foram perseguidas e mortas, desde jornalistas como Vladimir Herzog até figuras religiosas daqui de Pernambuco como Padre Henrique, que era auxiliar de Dom Helder Câmara. Isso. Nessa época, diversos direitos humanos foram desrespeitados e infligidos. E existe atualmente um movimento de pessoas que pedem a volta desse regime militar. Isso não seria uma infração aos direitos humanos? Sim, de cara uma infração aos direitos humanos, como você falou. Porque foi um regime que violou de forma extrema os direitos humanos, né? Então, à época, a gente já tinha a Declaração, evidentemente, Universal dos Direitos Humanos. O Brasil, inclusive, neste período, demorou muito tempo a aderir ao Pacto Internacional, né, seja dos direitos civis e políticos, seja dos direitos econômicos, sociais e culturais, justamente por estar no regime militar, porque eles não queriam, porque a adesão é vinculante, então eles poderiam ser responsabilizados de uma forma mais efetiva e então está demonstrado aí que o regime militar ele é nocivo aos direitos humanos e ele é avesso aos direitos humanos. Então, solicitar que ele retorne é não compreender o que ele significou para a vida de milhares de pessoas. É não compreender que você romper com o Estado Democrático de Direito é romper com tua liberdade, é romper com tua autonomia, e as pessoas precisam compreender isso, precisam compreender que o direito de ir e vir, o direito de participação, de reunião, de se posicionar politicamente, com o regime militar, esse direito ele é cerceado. As instâncias, elas não funcionam. Você não teria o Congresso Nacional, não teriam outros espaços que poderiam ser como é dito, né, a casa do povo, muito embora isso na sua real concretude não venha ocorrendo, porque o que vem sendo decidido não representa verdadeiramente o que o povo quer e precisa, mas é uma afronta aos direitos humanos você ter um regime, a volta de um regime militar. Nós não podemos conceber uma ideia como essa, e as pessoas que reivindicam isso, elas, principalmente aquelas que não estão na estrutura de militares que convivem com isso,
automaticamente, ou que defendem essa ideia, melhor dizendo, né, porque não são todos, né, a gente não pode aqui generalizar, mas você precisa compreender o significado disso para a vida das pessoas como um todo, e não olhar tão simplesmente para você, porque talvez você não tenha nem essa compreensão, porque você não teve acesso às atrocidades que aconteceram e tudo que ocorreu na época do regime militar no Brasil. Então é preciso aprofundar, é preciso refletir, você precisa compreender isso, e aí com certeza eu não tenho dúvida que quem aprofundar essa questão vai se negar a um tipo de regime como esse. E o Brasil continua sendo um país perigoso para ativistas, né? Para pessoas que se opõem. A ONG Global Witness, em seu balanço anual, apontou que o Brasil é o 4º país mais perigoso para ativistas. E a gente queria saber por que é tão perigoso para um ativista viver aqui. Por que essas pessoas não têm seu direito assegurado, não têm direito à segurança? Veja, vários defensores de direitos humanos têm sido assassinados historicamente no Brasil, para além, inclusive, do momento atual, né? Você vê em períodos passados isso também acontecia. O que hoje se diferencia é que nos parece estar posto aí um tipo de autorização para que isso ocorra. Isso se vê de duas formas. Atualmente vê um incentivo à população a ficar armada, um incentivo aos proprietários de grandes áreas rurais armarem seus funcionários para, entre aspas, defender as suas terras, né, que não é bem o caso. Então, e isso incentivado pelo governo, que é o absurdo do absurdo. E aí a ameaça aos defensores de direitos humanos, ela se amplia imensamente. Semana passada, um ou dois índios da etnia Guajajara, salvo engano, foram assassinados certamente por poceiros lá da região, que está sendo apurado, inclusive. Então, isso hoje a realidade é de que os defensores de direitos humanos estão expostos, estão numa situação muito difícil. E os programas nacionais de defensores estão sem recursos, os nacionais e estaduais, consequentemente, estão sem recursos, ou seja, você tem uma desestruturação completa dos programas de proteção. E isso vai colocar ainda mais em risco os defensores de direitos humanos nas diversas áreas, seja em relação à defesa dos direitos humanos das mulheres, da população negra, LGBT, de criança e adolescente, do direito à terra, à moradia, à cidade, etc. Então, estamos numa situação difícil. A gente precisa reverter isso, os programas eles precisam estar estruturados, porque essa ameaça é real. Bom, Ricardo, nosso programa está quase terminando. Eu queria que você falasse suas considerações finais, desse um recado para alguém de casa. Tá. Então, o recado, eu acho que se resume a pegar esse mote hoje, que essa semana a gente traz à tona, apesar de ser todo dia ser dia de direitos humanos, por assim dizer, que as pessoas elas estabeleçam um contato mais próximo com a temática dos direitos humanos, né? Que ela consiga fazer uma leitura, que ela consiga acessar um vídeo. E isso hoje é algo muito simples e fácil. Você tem hoje, através de todo e qualquer celular, praticamente, acesso à internet, acesso a essas informações. E a fazer uma leitura básica. E por isso que essa consideração final eu queria dirigir à comunidade, às famílias, às pessoas que no seu dia a dia trabalham em outras áreas, que não estão na área social, que não estão na militância efetiva, mas que procurem acessar as informações para conseguir ter um posicionamento, ter uma compreensão do que verdadeiramente representa os direitos humanos e que se junte a nós nessa defesa dos direitos humanos, porque
se juntar a nós e defender os direitos humanos é defender a sua vida, é defender o seu direito à moradia, seu direito à educação, à saúde, ao meio ambiente, seu direito a ter uma defesa justa caso esteja com alguma questão na justiça. Então, é isso, é tudo isso. Então, não precisa fazer muito. Vai ser uma enorme ação ter essa compreensão, principalmente em tempos de informações falsas, em tempos de um cenário difícil que está posto aí. Faça essa leitura, esse aprofundamento que é interessante. Exatamente. Bem, o Codinome Resistência de hoje está acabando. Muito obrigado ao coordenador-geral do Centro Dona Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Ricardo Oliveira, por estar aqui com a gente. Agradecemos demais sua presença. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui e obrigado pelo convite, e estamos disponíveis para outros momentos, para discussões importantes que a gente consiga fazer junto à população em geral, e parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Larissa Correia, Danilo Melo e Lucas Dantas, apresentado por Danilo Melo e Larissa Correia. Os trabalhos técnicos são de Lucas Dantas. E todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. O codinome Resistência é coordenado por Catarina Polônio, com supervisão de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Obrigado por ouvir nosso programa. A gente se despede com a música Maria da Vila Matilde, por Elza Soares. Esta e todas as músicas tocadas nesse programa estão disponíveis na playlist chamada Resistência a Direitos Humanos, lá no nosso canal do YouTube. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, até o próximo Codinome Resistência. Tchau, tchau. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. 12 horas.